Oi, eu sou a Fernanda Floredo, blog Vestida de Noiva, e o tema do vídeo de hoje tá super legal. A gente vai falar sobre como escolher a cartela de cores para o casamento, ou mini wedding. Eu estou aqui com a Ana Lu da Criazione, estou super feliz de ter ela aqui com esse tema tão bacana. A Ana Lu começou lá no Vestida de Mãe, ela faz decoração de festa infantil e agora faz decoração de casamentos e mini weddings também. E veio compartilhar essas dicas com a gente. Obrigada, Fê, pelo convite, é um prazer estar aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho de como criar uma decoração elegante utilizando a harmonia de cores, tanto para um casamento quanto para um mini wedding. Então, para começar um pouquinho, eu vou explicar como é o círculo cromático, né? Eu trouxe aqui para mostrar, para ilustrar. É uma cartela de cores com 12 cores, né? Que começam com as cores primárias, que é o amarelo, o azul e o vermelho. A partir dele tem as cores secundárias e as cores terciárias. Então eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de harmonia. Harmonia complementar, harmonia tríade, harmonia análoga e a harmonia monocromática. E falar um pouquinho de cada uma e explicar quais as flores que a gente poderia utilizar em cada caso. Mais uma coisinha que eu acho que é interessante de falar é em relação às cores quentes e frias. Porque as cores quentes são associadas às sensações de calor, adrenalina, são as cores consideradas mais excitantes. E em contrapartida a gente tem as cores frias, que como o próprio nome diz, dá uma sensação mais de frio, calmante, que são as cores predominantemente derivadas do azul. Então é o verde, o violeta e tal. Então isso também é bem interessante pra gente, quando a gente quer criar uma harmonia mais quente ou uma harmonia mais fria. E as cores quentes são o amarelo e o vermelho, são os derivados do amarelo e do vermelho, basicamente. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar é a seguinte: na dúvida, se você tem dificuldade de escolher uma cartela de cores que você goste, opte por uma decoração monocromática. O que seria isso? A decoração monocromática é quando você escolhe uma cor padrão na cartela, no círculo cromático, e você pode optar por vários tons mais claros ou mais escuros, mas nessa mesma gama de cores. Então, por exemplo, se você optou pelo amarelo, a tua decoração basicamente vai ser amarelo, mas você pode partir de um amarelo bem clarinho até um amarelo ouro, por exemplo. Isso seria uma decoração monocromática. Então a decoração monocromática, ela não tem erro, porque ela é básica e você não consegue errar. Você pode abusar das cores mais básicas, como o branco, o prata, que daí não interferem na paleta de cores e você sempre fica com uma decoração fina e elegante. A dica 2, então, é optar por uma harmonia complementar. O que vem a ser isso? Quando você opta por uma cor padrão, por exemplo, o vermelho, e a cor complementar dele está exatamente no círculo cromático na direção oposta. Então, por exemplo, você usa basicamente o tom vermelho para sua decoração, mas você vai dar alguns toques de verde. Mas a tua decoração básica padrão é a vermelha. A harmonia complementar, ela faz ressaltar essa harmonia principal aqui, que seria a cor principal, e dá um efeito visual muito mais atraente do que só a monocromática. Então, se você gosta de ousar, a minha dica 2 seria optar por essa decoração complementar. Uma terceira tipo de harmonia que é muito interessante de usar é a harmonia tríade. O que é? São 3 cores equidistantes no círculo cromático. Então, por exemplo, vermelho, amarelo e o azul, né? Nesse caso, nesse tipo de harmonia, a dica seria utilizar os tons mais suaves. Então, por exemplo, em vez de você usar o vermelho, que é muito forte, o amarelo forte e o azul, você usar todo em tons bem suaves, Fê. Aproximando com o branco, né? Então, por exemplo, o vermelho você usa um rosa clarinho, o azul você usa um azul clarinho e um amarelo idem. Então, por exemplo, uma combinação de flores que fica muito bonita para essa harmonização é, por exemplo, você usar hortênsias com a rosa sweet, avalanche, que é essa aqui que eu trouxe, e eu usar, por exemplo, uma rosa amarelo spray, que é bem clarinha. Então você cria essa harmonização tríade, mas sem usar a cor forte, né? Que ficaria muito gritante na paleta de cores da decoração. Mais uma harmonia que é muito interessante, que dá para usar bastante na decoração, é a harmonia análoga. O que vem a ser isso? Ela é formada por uma cor primária e as suas 2 cores adjacentes no círculo de cores. Então, por exemplo, se você optar pelo vermelho, você vai utilizar o laranja e o violeta na mesma
paleta de cores. Então, nesse caso, predominantemente seria a cor principal e as cores adjacentes vão dar toques na decoração também. Fica uma proposta muito interessante também. Quando se usar uma harmonia análoga, não se pode misturar cores quentes com cores frias. Então, por exemplo, se você optar pelo verde, então você opte pelas cores adjacentes, cores frias ao verde. Se você optar por cores quentes, daí você opta, as adjacentes também são quentes. E a última dica, e não a menos importante, é em relação aos espaços. Porque toda vez que você pôr em prática essa harmonia de cores que a gente veio falando aqui, você tem que levar em consideração as proporções do seu espaço. Então, por exemplo, se você escolher cores fortes e o ambiente for muito grande, é interessante, porque você pode tornar esse ambiente mais aconchegante. Essa é uma boa dica. Do mesma maneira, se o teu ambiente for muito pequeno e você abusar de cores quentes, pode também dar essa sensação de claustrofobia. Então, isso é uma dica muito importante. Em relação aos espaços do seu mini wedding, você pensar bem qual harmonia você vai usar em relação àquele espaço determinado. E vai combinar com o espaço. Com o espaço. Né? Porque, na verdade, o mini wedding pode ser feito em qualquer lugar, né, Fê? Sim. Porque a ideia, como é um casamento menor, até um restaurante que os noivos gostem, a casa de um tio, um sítio, qualquer cenário, até um museu, no jardim do museu é interessante. Eu fiz outro dia lá no Museu da Casa Brasileira, que tem um restaurante bacana. Então, são vários espaços que a pessoa pode usar para fazer o mini wedding. Então, pensar bem na cor que dê certo naquele tipo de espaço. Adorei, foi tão útil, né? Porque escolher cor realmente é difícil. Eu recebo muitas perguntas das noivas de como escolher a cor do casamento. É mais fácil do que a gente imagina. Ela deu várias dicas legais, mas sempre comece também com a sua cor favorita, né? Isso. E vá trabalhando qual que é o seu objetivo. Adorei. É isso, obrigada pelo convite, Fê. Até uma próxima. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, pode deixar seu comentário, sua pergunta, que eu peço para Ana Lu responder pra gente. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora rapidinho. Um beijo, tchau, tchau.